Olá pessoal, bom dia. Hoje nós estamos na nossa sétima aula, a primeira parte da nossa sétima aula, e o nosso livro-texto vai falar sobre, dessa feita, a teologia da libertação, um tema bastante recorrente, principalmente no final do século XX. Esse assunto foi debatido no episcopado, no papado de João Paulo II, tendo como o cardeal responsável pela Congregação para a Doutrina da Fé, que é o que vem a ser depois o Papa Bento XVI, né? O Ratzinger, o arcebispo cardeal Ratzinger, e uma das figuras mais emblemáticas da teologia da libertação é o brasileiro Leonardo Boff, com um grupo de outros teólogos católicos, né? Nos anos 60, com o Vaticano II, com a Assembleia em Medellín dos bispos católicos, então, e também com os governos, né, que chamamos de golpes militares, governos de um lado, o Partido Comunista do outro, a questão dos grandes países que optaram pelo capitalismo, né? Dois tipos de capitalismo, o capitalismo de Estado e o capitalismo que foi chamado de um neocapitalismo, sendo que o grupo de cristãos em muitos países de primeiro mundo, eles foram bastante mais humanos, e enquanto que o capitalismo para os países periféricos, chamado subdesenvolvido ou de terceiro mundo, foi um capitalismo muito selvagem, né? Esses países periféricos oferecendo a mão de obra, oferecendo matéria-prima para as indústrias, né? E então usando uma mão de obra quase que subescrava. Nasce então a teologia da libertação, e nesse nascimento tanto o Libânio, que ele também, o Libânio, faz parte do grupo de teólogos da libertação, né? Está incluído no grupo. O Libânio e o Murá vão dizer que toda teologia ela paga tributo a dois fatores, né? Ou seja, ela é cobrada por dois fatores. Então, o primeiro é que ela nasce em determinado contexto social e histórico, marcado sobretudo pelas condições econômicas e políticas. Então, de acordo com o Libânio, a teologia sempre nasce num contexto, né, social e de acordo com as condições econômicas e políticas, né? É lógico que os líderes vão sempre optar ou vão sempre desencadear por aquele grupo que está, né, dominando. Parece aquele grupo que está com a verdade, aquele grupo que está trilhando o caminho certo, né? E inúmeras vezes a igreja acaba fazendo uma vista grossa para certas situações, certas circunstâncias. Nós vamos ver o problema da reforma, justamente porque fazia-se vista grossa a situações bastante difíceis que a igreja vivia no século XVI, né? Esse problema iniciando lá no século XIV, XV, sendo denunciado pelos pregadores da época, né? Jerônimo, enfim, e essa reforma acaba acontecendo não somente com a luterana, com a reforma calvinista, depois a igreja anglicana, mas também dentro da própria igreja católica romana acontece a reforma com as ordens, né? Como o capuchinho, o franciscano, o beneditino, enfim, são reformas que aconteceram da própria igreja. E aí vem o concílio de Trenton, que vai endurecer bastante, vai repensar bastante a teologia e também vai repensar
nas questões da estrutura clerical, enfim. Né? Mas voltando aqui para a teologia da libertação, então, Libânio vai dizer justamente que as condições, o contexto social, as condições econômicas, políticas, ela sempre vai gerar uma teologia. A teologia nasce nesse contexto, é um pensamento. Né? Hoje, no pós-moderno, os movimentos sociais que estão ocorrendo no mundo inteiro, a questão da teologia queer, do feminismo, né? E tantos outros eventos sociais, movimentos sociais, a teologia começa a querer fazer uma leitura desses movimentos, né? O porquê deles ser justo, se está enquadrado, se é necessário, enfim. Então, a teologia sempre vai, de acordo com o Libânio, vai nascer nesse contexto, um contexto social, né? E histórico, e marcado sempre pelas condições econômicas e também políticas, né? É lógico que o Leonardo Boff vai escrever um livro justamente em cima dessa questão, o livro de Teologia da Libertação, o que é isto? Né? O que é a Teologia da Libertação? Então, ela surge também de dentro de um movimento de ideias. Né? Então, a Teologia da Libertação ela não surge do nada, ela não surge por interesse de um pequeno grupo ou de alguns teólogos, mas sim de um grupo de ideias, de um movimento de ideias, de elementos culturais. Né? Os autores desse cordialista preferem valorizar a influência ideológica. Ele diz que ideia gera ideia, teologia engendra teologia. Então, ideia gera ideia e teologia acaba gerando teologia, né? De acordo com esse grupo. Assim, a teologia da libertação se explicaria pelo influxo de outras teologias. É lógico que a teologia da libertação ela vai trilhar justamente para as questões sociais. Né? Num contexto de governos comunistas, a preocupação do clero é justamente ela se fundir com uma ideia, com uma ideologia comunista. Essa é a preocupação. Né? O próprio clero, né? um grande líder da época, né? Ele dizia que se você dá comida aos pobres, você era taxado de comunista, né? E que não é bem assim. Nós precisamos compreender esta assistência ao pobre, ao necessitado. Nós precisamos ver que tipo de assistência é dada. Nós não podemos assistir o pobre usando ele para pegar na brasa, de maneira alguma. Nós precisamos assistir ao pobre de forma que ele cresça. Nós precisamos assistir ao pobre que ele saia da miséria, que ele saia da linha de pobreza, mas não escravizado na pobreza, assistindo ele, mas mantendo ele na pobreza, na miséria. Essa é o verdadeiro evangelho. O evangelho te ensina a comer peixe e simultaneamente te ensina a pescar. Então, quando você aprende a comer peixe, você também aprendeu a pescar. Então, você se liberta. Tá? Você sai do estado, do status de miséria, porque você aprendeu a comer o peixe e também aprendeu a pescar. Então você se liberta, você não depende mais de ninguém, porque você sabe os dois, comer o peixe e ao mesmo tempo pescar. Porque tem pessoas que só fornecem o peixe, mas não ensinam a pescar. Nós vemos um contexto no nosso país, é justamente o crescimento do ensino superior, mas uma tragédia, o ensino básico. Então não adianta você ter um ensino básico fraco, um ensino básico cheio de brechas, né? Sem condições para o periférico, para o pobre, né? para o morador da comunidade. Se a escola não oferece condições de disputar uma vaga na universidade. Não adianta garantir uma cota para o pobre se ele não tem condições de seguir o conteúdo, ele não aprendeu nada, não teve base. Então, tem que ensinar a comer o peixe, mas também tem que ensinar a pescar. Então, a preocupação é justamente essa assistência. Se é uma assistência escravagista ou se é uma assistência para trilhar para a independência. Então, a preocupação justamente do clero que tentava compreender a teologia da libertação. Né? Os autores, porém, de corte prático, de sensibilidade pastoral,
de maior percepção dos fatores econômicos e políticos, esmeram se em relacionar a ideia, a teologia, com o contexto político e econômico. Então, você verifica que a ideia não pode estar isolada e nem tampouco emancipada, tanto da teologia como do contexto político e econômico. A teologia ela tem que ter uma abertura para essas questões. A ideia tem que ir fundida na teologia e essa teologia tem que ter uma leitura tanto política quanto econômica. Aí a teologia da libertação, ela tentou trilhar por esse caminho, né? Mas nós não podemos trilhar de uma forma horizontalizada, porque a teologia ela sempre se remete a Deus. Então precisamos puxar o divino para dentro dessas ideias. Vamos para a próxima aula.